E action! Analisando o francês da Phoebe e de Joey de Friends, hoje vamos aprender francês se divertindo com o seriado Friends. Se você é fã de Friends como a gente, sério, demais. Aprender francês com eles é demais. Mas olha, além disso, mesmo que você não seja fã, a gente vai ver os erros e acerto que esses dois personagens fizeram ao falar francês ou ao tentar falar francês. Vamos ver. Para você levar isso para o seu aprendizado. Então, vamos lá ver se eles falam bem francês. Aliás, se eles falam francês e aprender junto com eles. C'est parti, allons-y. Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, afrancesados! Je suis Emile, je suis français e eu vou te dar dicas que são nativo francês, poder te dar sobre a língua e a culturas francesas e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para o quê, Roberta? Para receber notificação dos novos vídeos. Isso mesmo. Então, vamos assistir três trechos desse episódio, que é o episódio 13 da temporada 10 de Friends, com Joey e Phoebe. Então, Phoebe fala francês, a gente vai ver se ela fala mesmo francês, se ela fala bem. Será? E ela tá tentando ensinar Joey o francês para que ele consiga fazer um teste e ser escolhido para fazer uma peça de teatro em que ele tem que falar francês na peça de teatro. Então, a gente vai ver os dois aqui falando francês. Como a Emily já falou, dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai ver a apresentação, tá? Que é Joey tentando se apresentar em francês. Na segunda parte, é Joey tentando contar em francês. E na terceira parte, é um monólogo de Phoebe. E aí a gente vai ver com mais detalhes o que é que ela acertou e o que é que ela errou no francês. E uma coisa engraçada antes de apertar no play é que na versão francesa de Friends, o Joey está tentando aprender espanhol. Olha isso, com dublagem em francês. Bom, foi uma parêntese, mas achei bem engraçado. Vamos assistir então esse primeiro trecho se apresentar em francês. Vamos lá. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te floupe flee. Oh mon Dieu! Oh, de fouf. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, dá pra ver que Joey não tá fazendo muito esforço, né? Analisando o francês do Joey, não é bom. O francês do Joey não é bom. Péssimo. Na verdade, ele não fala francês e nem nada próximo de francês. Sim. Dá pra ver que ele não faz nenhum esforço. Inclusive, ele colocou no currículo dele que ele fala francês fluente sem falar. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, porque dá pra ver que não dá certo. Porque ele quer fingir que fala francês e não tá fazendo esforço nenhum. Agora, o francês da Phoebe. Como é a pronúncia? Je m'appelle Claude. Je m'appelle Claude. Ela falou exatamente assim? Ela falou, je m'appelle Claude. Ela falou Claude com um som bem aberto, como se fosse um O com acento agudo. Isso pode estar correto em algumas regiões. Tá. Acho que no norte, na minha região, se fala mais Claude do que Claude. Claude. Mas é perfeito. Tá perfeito. Je m'appelle Claude. Je m'appelle Claude. Então vamos lá, agora é sua vez de treinar com seu nome. Je m'appelle Emile. Je m'appelle Roberta. Agora é sua vez. Então, je m'appelle significa literalmente eu me chamo. Je m'appelle E depois seu nome. Presta atenção vamos porque... lá. Sobrenome em francês é o nom, sobrenome. Em português, sobrenome. Em francês, é le nom. Mas aqui a gente falou prénom. Eu tô dando o meu primeiro nome. Prénom. Le prénom. Ou seja, você poderia falar também mon prénom est Claude. Mon prénom est Claude. No caso do personagem do Joey. Mon prénom é Claude. Então, presta atenção. Primeiro nome, o que vem primeiro, antes de tudo, então vai ser prénom. Nom é o sobrenome, porque ele vem depois. Então, je m'appelle, eu me chamo. Je m'appelle. Presta atenção aqui o je. A Phoebe, ela fala bem direitinho também. Faz a boca do O e fala E, tá? Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle Emile. Mon prénom est Emile.
Então, presta atenção, eu disse para prestar atenção nisso, porque tem muita gente que fala G. E G significa outra coisa diferente em francês, tá? Então, para falar eu, fala je. Je, fechado. Je suis Claude, également. Hein? Je suis Claude. Pode falar. Eu sou Claude. Je suis Claude. 3 formas de falar a mesma coisa. Depois ela falou, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ou seja, desespero, porque ela falava uma coisa, je m'appelle Claude, e Joey simplesmente abria a boca e soltava som, né? Blá, 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 blá. Blá, 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 bli, blá, blá, blá. Então, falava as coisas nada a ver. Então, Phoebe, coitada, desesperada, foi tentar ajudar o amigo e não estava dando muito certo. A gente fala, oh mon Dieu, em francês, Emília? Pouco. Não é tão comum como em inglês, porque eu sei que oh my God em inglês é literalmente oh mon Dieu, mas você vai ouvir mais pessoas mais velhas que vão falar isso. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. É mais idoso, né? Mais idoso. E, na verdade, eles não falam muito esse o, tá? É muito raro. Eles vão dizer mais mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mas isso é bem antigo mesmo. Eu acho que nem teus pais, as pessoas da idade Meu avô fala. Mas o avô dele tem 94 anos. Então é uma coisa realmente de outra geração. Mas vamos lá. Quais seriam as outras opções? Oh la vache. Literalmente, oh a vaca. Ou a vaca, e isso significa uma surpresa, um desespero. Lavage. Tipo assim, que desespero. Oh, lavage. Você pode dizer isso, tá? Não tô chamando a pessoa da minha frente de vaca, não, tá? Não é isso, não. Mas é assim que deu. Ai, meu Deus do céu, não acredito nisso. Lavage. Lavage. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Isso é... Significa não é verdade. Na fala, você vai falar c'est pas vrai. Na escrita... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Como ne pas para fazer a ligação. A negação. Desculpa. A negação. Então, na escrita, você vai dizer ce n'est pas vrai. Na fala, os franceses têm esse hábito de cortar o ne, tá? Não só nesse exemplo, mas também em vários outros exemplos. Então, c'est pas vrai. Isso não é verdade. Não acredito. Não é verdade. Não consigo acreditar que ele fica repetindo essas palavras nada a ver aí na minha frente. Eu me esforçando para ensinar. C'est pas vrai. Mais uma vez, je n'y crois pas. Não acredito. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'y crois pas. Quando você vai falar. J'y crois pas. J'y crois pas. Então, escrevendo je n'y crois pas, eu não acredito nisso. E falando, corta o ne para ficar mais fluido. J'y crois pas. J'y crois pas. Mais um último. Eu não acredito nisso. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pergunta agora para você, na fala, o que é que você pode fazer? Qual é a resposta? Cortar o ne. C'est pas possible. Isso não é possível. Não acredito. C'est pas possible. Então, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Então vamos lá. Je m'appelle Claude. Phoebe acertou perfeitamente. Je m'appelle Claude. Joey. Realmente nada a ver. Vamos lá passar pelo segundo trecho. Vamos ver se o Joey fala bem os números em francês. C'est parti? Allons-y. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, bleu, blanc, flou, flank. Não, Joey. Não, Joey. Acho que o primeiro foi bom. Deixa eu ver. O primeiro acho que ele falou correto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, bleu, blanc, flou, flank. Ok, só o primeiro ele acertou. Então, em francês, vamos lá. 1, ele falou correto. 1, ok. 2, que se escreve assim. 2. Faz a boca do O e fala. E. Voilà. 2, não vai pronunciar o X. O 3, esse é talvez um pouco difícil, 3, o I em francês tem o som do A, como se fosse um O e um A, 3, hein? Depois, antes você vai fazer o R francês com a garganta, 3, E não pronuncia o S do final, 3, 4, aqui presta atenção que a gente, o Q, U, né, o Q, U, vai ter um som de C, no caso do francês, tá? 4. E a gente não vai pronunciar o E no final. A pronúncia, ela acaba no R. 4. E para terminar, 5.
5. 5. C'est dommage, é uma pena, porque dá pra ver que ele pegou O os som do sons. Ele falou flank, certo? Ele falou com FL. 5. Ele pegou o som certo do final, mas ele trocou o C por FL. Então, 5 é bem nasal. 5. 5. Repita com a gente. 5. Blu, blá, flu, flá, flank. Não. 1, 2, 3, 4 et 5. Por exemplo, j'ai ou mon enfant, mon fils. Mon fils. Mon fils a 5 ans. Mon fils a 5 ans. Meu filho tem 5 anos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Boa. Beleza, então o cara do videocassete estava falando bem, né? O cara da, como é que se diz? Da tape, videotape. Videotape, em francês é cassete. Do videocassete o cara estava certo, porque é um cara francês que está falando, mas Joey foi Ele não sabe. novo. Ele não presta bem atenção. Isso é muito importante quando você está aprendendo porque francês, prestar atenção. Prestar atenção nos sons e também, por exemplo, dá pra ver que na primeira cena que a gente viu, Joey ouve a Phoebe falando pra ele de olho fechado. Tipo assim, isso pode parecer óbvio. Não, você vai ficar de olho aberto na frente da pessoa, claro. Você quer prestar atenção também no movimento da boca de quem tá falando com você no vídeo ou na vida real, porque isso ajuda a compreensão das palavras e para você imitar também o movimento da boca, para você conseguir a pronúncia correta. Então, Joey nem presta atenção quando ouve, porque nem com a fita deu certo? E ele também fica com o olho fechado, em vez de aproveitar a oportunidade que Phoebe está na frente dele para imitar os sons dela. Pouquíssimo provável que você cometa os erros de Joey, porque dá pra ver que o esforço dele... É bem caricatural, né? É bem caricatural e o esforço dele é próximo de 0, certo? Então, não vai acontecer com você. Ok, agora vamos passar para um terceiro trecho. Antes da gente passar para o próximo trecho, só para falar isso, uma coisa que é muito importante aqui, pegando o gancho de Joey, uma coisa que é muito importante é você, pouco a pouco, adquirir a habilidade de você mesmo, você mesma, perceber a diferença entre a sua pronúncia e a pronúncia que você está ouvindo. Por exemplo, aqui nos vídeos da gente do YouTube, ou quem é aluno nosso lá dentro do curso, certo? Porque no nosso curso, o curso de francês método afrancesados para os íntimos CFMA, a gente ajuda os nossos alunos, a gente mostra para os nossos alunos passo a passo como adquirir essa compreensão fina do francês, que vai te permitir saber se você está repetindo corretamente ou não, se você está com a pronúncia boa ou não, comparando com um som nativo. E para corrigir se precisar. E para se autocorrigir. Então, essa é a maneira mais eficaz de você aprender, é você adquirir essa habilidade de autocorreção, de autoavaliação. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, você ter um professor na sua frente, claro que aqui como Phoebe, caricatural, mas tem uma pessoa na tua frente que vai corrigir a tua pronúncia, só que na verdade você não consegue ouvir a diferença da pronúncia da pessoa e da sua. Então talvez você, a pessoa forçando, como Phoebe força, você consegue falar uma vez corretamente e quando você sair daquela aula com aquela pessoa, você vai voltar a cometer os erros. Então é por isso que você adquira essa habilidade de autoavaliação e de autocorreção, que é isso que a gente faz passo a passo com os nossos alunos dentro do curso, para conseguir atingir a autonomia. Então, já dei uma dica aqui que é ouvidos atentos e olhos também abertos para ver a expressão facial da pessoa. Tout à fait, Roberta. Vamos lá, então, para o monólogo. Só para também contar o que aconteceu. Phoebe está desesperada, mas o Joey acha que ele está falando francês. Ele acha que ele se, mais do que se vira, que ele domina a língua francesa. Então, ele vai passar esse teste lá de teatro, na peça de teatro, falando francês. E aí, claro que ele passa vergonha. Esse senhor aqui esse senhor chique aqui que tá com um paletó cor de caramelo, ele é o diretor, né, de teatro. Então é ele que tá escolhendo quem vai participar da peça dele ou não. E ele viu, obviamente, que Joey não fala francês e disse, não, vai-se embora, não precisa mais falar nada. E aí, Phoebe interveio em favor de Joey. Vamos ver o que foi que ela falou e explicar também para você entender o que foi que aconteceu. Oh, dá para ver com uma amiga. Friends em francês, ami. Ami, vou escrever depois. Ami. Écoutez, je vais vous dire la vérité. C'est mon petit frère. Il est un peu retardé.
Alors, si vous pouviez jouer le jeu avec lui. Merci, au revoir. Yeah, tutti la frutta. Vamos lá! Será que... Primeiro, você entendeu isso que eu ia falar? Eu entendi tudo que Phoebe falou, você entendeu tudo Tudo, que ela falou? perfeitamente. Você acha que ela fala bem, então? Muito bem, muito bem. Muito bem. Boa pronúncia. A gente vai ver só alguns detalhes aqui para você ver o que você pode repetir de bom que a Phoebe fez e o que seria bom corrigir na pronúncia. Obviamente, eu vou deixar também um link na descrição se você quer rever todos esses trechos desse episódio de Friends. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela falou o quê? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Então, écouter significa escute. Claro, ela não conhece o diretor da peça, então ela está tratando ele com respeito e distanciamento. Está chamando ele de vous. Tá? Écoutez. Écoutez, escute. Je vais vous dire la vérité. Eu vou lhe falar, eu vou lhe dizer a verdade. Ela fala super bem essa frase, né? Sim. Que ela fala bem rápido. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Quer aqui mais uma vez, só para prestar bem atenção. Ops. Vamos lá, mais uma vez. Écoutez, je vais vous dire la vérité. C'est mon petit frère. Parfait. Então, écoutez, je vais vous dire la vérité. Eu vou dizer a verdade para você, tá? Écoutez, vérité. Vérité. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. É o meu irmãozinho. É o meu irmão mais novo, tá? É isso que significa. E a Phoebe falou super bem, porque ela falou rápido também. C'est mon petit frère. Ela não pronunciou o T no final, isso é corretíssimo. C'est mon petit frère. E ela também não pronunciou o E de petit, porque quando a gente fala rápido, é como se a gente cortasse esse E. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Então, ela pronunciou realmente de uma forma afrancesada. Muito bem. No francês da Phoebe vida afrancesada, de verdade. Parabéns. Parabéns, Phoebe. Vamos continuar. Il est un peu retardé. Il est un peu retardé. Então, ela diz aqui, ele é um pouco retardado. Retardado. Certo? Então, il est un peu retardé significa ele tem um problema de cognição. Né? Deficiente. Quando, na verdade, eu não acho que Joey, no caso, tem um problema de cognição. Eu acho que realmente ele faz esforço zero, achando que vai conseguir... Preguiçoso, achando que vai enganar as pessoas. Então, il est un peu, um pouco retardé. Retardé. Il est un peu retardé. Vamos continuar. Alors, si vous pouviez jouer le jeu avec lui. Si vous pouviez jouer le jeu avec lui. Isso é nível avançado. Isso é uma expressão muito comum. Jouer le jeu. Jouer le jeu, que significa faire semblant. Simuler. Simuler. Então, vamos lá. Jouer le jeu significa faire semblant, quer dizer fingir, né? Fingir. Simular, tá? Então, Emily começou explicando essa expressão para você entender agora tudo, né? Jouer le jeu. O que significa alors? Alors. Então, alors. Alors. Então, é uma maneira de você começar uma frase mostrando que você vai explicar um contexto para a pessoa. Alors. Porque ela falou isso, então... Ela não vai deixar o cara solto. Olha, esse aqui é meu irmão e ele é um pouco retardado. Então, ela não ia deixar isso pro cara. Então, ela falou, alors. Donc. Então, concluindo. Donc, pode usar donc também. Donc significa também então, ou seja, alors e donc são sinônimos. Você pode usar os dois nesse caso, tá? Si vous pouviez jouer le jeu avec lui. Si vous pouviez significa se você pudesse. Tá? Então, aqui, se você pudesse. O si em francês é com i, tá? Emília às vezes confunde e escreve em português com aqui, i. Assim e assim. Si vous pouviez, então vem do verbo aqui, pouvoir. Verbo pouvoir. Do verbo pouvoir, que é o verbo poder. Se você pudesse, aqui de novo, ela está tratando o senhor de vous, com respeito, porque não conhece ele. Além do que ela está num ambiente profissional, tentando ajudar Joey a não passar tanta vergonha, né? Então, se vous pouviez, se você pudesse, jouer le jeu.
simular, né? Simular. Simuler. Fingir um pouco com ele. É tipo assim, se você pudesse entrar no jogo dele, pra ele não se sentir humilhado e tudo mais, né? Pra ele não se sentir mal, porque ele não fala francês. Então, avec lui significa com ele, tá? Avec lui. Com ele. Se fosse uma mulher, seria avec elle, tá? Avec elle. Mais uma vez, foi muito, muito bom. Roberta falou avec elle para uma mulher. Então, alors, si vous pouviez jouer le jeu avec lui. Alors, si vous pouviez jouer le jeu avec elle, no caso, ela ia falar com uma mulher. Certíssimo, mais uma vez. Vamos ver agora a última frase que ela falou. Il est un peu retardé. Alors, si vous pouviez jouer le jeu avec lui. Merci, au revoir. Yeah, tutte le frutta. Só uma coisa, acho que le jeu ela poderia ter falado um pouco mais, como falar, um pouco mais forçado, o jeu. Um pouco mais fechado, né? Jouer le jeu. Jouer le jeu. Então, je faz a boca do o e fala e. Aí você já viu aqui que je, J-E, significa eu. E aqui J-E-U significa jogo. Qual é a diferença de pronúncia desses dois? Igual. Nenhuma. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, vai pronunciar do mesmo jeito. Je, certo? E mas como é que eu vou saber qual é qual? No contexto. Contexto é vida, não esquece. Não tira as palavras do contexto. É quando a gente começa a tirar as palavras do contexto que a gente começa a se embananar e a confundir tudo. Então, sempre que você estiver aprendendo, não escreve palavra solta no seu caderno. Escreve a frase inteira para você lembrar o contexto no qual aquela palavra está inserida, para que você lembre o sentido da palavra e não comece a se embananar. Exatamente. Ela terminou com merci, au revoir. Merci, au revoir. Mas acho que a pronúncia estava mais au revoir. Mas vamos começar pelo merci. Vamos começar pela ordem. Merci, ela falou super bem. Merci, obrigado, obrigada. Em francês, a gente não vai diferenciar. Merci para todo mundo. Merci. Um erro muito comum de nós que falamos português é dizer merci, certo? Mas a gente não fala merci fechado, assim como se fosse com acento circunflexo. É merci. 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 É um E aberto, tá? Então não tenha vergonha de abrir a boca aí. Então, merci. Merci, ela falou certo. Merci. Só que aí você falou que foi a outra palavra que au deu revoir. errado. Acho que ela não pronunciou R. Eu acho que ela não pronunciou nenhum dos dois R's. Au revoir. Ela falou au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Então aqui a gente vai pronunciar o R, presta atenção nisso. Também é um erro comum da gente que fala português falar. Vou dizer aqui 2 erros. Primeiro erro, falar au revoir. Não é au revoir, não é re. Fechado. É revoir. Revoir. Faz a boca do O e fala E. Revoir. Perfeito. Então, au revoir. E um outro erro é falar au revoir. E esquecer esse R no do final. Tem que pronunciar. Então, au revoir. Mas a gente vai dar uma nota 10 para Phoebe. Porque eu vou dar uma nota 10 porque estava 100% compreensível. 100% compreensível, usando expressões bem francês, usando uma pronúncia muito boa, não perfeita, mas muito boa. Falando rápido. Com a entonação do francês, inclusive lá no nosso curso também no CFMA, a gente dá uma aula sobre entonação do francês, o ritmo da língua francesa, que isso é uma coisa que ajuda muito a tua fala a ficar fluida, porque às vezes a gente fala, né? A gente fala, quando a gente está aprendendo francês ou qualquer outra língua, a gente fala as palavras certas, muitas vezes pronunciadas certas, mas com o ritmo do português. Então, aí às vezes isso atrapalha a compreensão e a fluidez, né, da sua fala. Mas a Phoebe foi realmente... perfeita, quase perfeita. E o Joey? Joey eu daria nota -5. Porque ele nem prestou atenção. Não prestou atenção, não se esforçou
Realmente, palhaçada esse Joey. Mon Dieu. Mon Como Dieu. diria o avô de Emiliano. C'est pas possible. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do nosso mini curso gratuito de francês para você começar a falar francês do pé direito. Para ter acesso ao mini curso, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber esse material lindo na sua caixa de e-mail. Na sua caixa de e-mail você vai receber videoaulas de francês e também metodologia de francês. Guia digital. Tá? E um guia digital para você aprender francês, como a Emily já falou, com o pé direito. E, obviamente, claro, mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas possible se você for embora desse vídeo sem colocar o seu gema. Não, coloca o seu gema aqui embaixo, por favor, pra gente saber que você tá gostando do nosso conteúdo e para o YouTube mandar este vídeo para outras pessoas aprenderem francês também com Phoebe e Joey. E com a gente. E com a gente também, claro, né? A gente se vê prochaine. no próximo vídeo. Salut! Salut!